Pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Matheus Baré e bora para mais um vídeo do nosso canal MBCS Silva. Então, pessoal, ontem teve vários jogos, né, do Brasileirão Série A. Alguns não jogaram, né, por causa do Super Mundial, né, de clubes, né, que vai acontecer amanhã, né, e vai ser muito interessante, né. E teve somente 6 jogos, né, e eu vou falar para vocês tudo agora. Então, sem enrolação e bora pro vídeo. Então, pessoal, o primeiro jogo que eu vou falar para vocês é o jogo entre Bragantino e Bahia. O jogo ficou 3-0 do Bahia e foi um show do Bahia, hein? Teve 2 golaços do Bahia, hein? O primeiro, né, que o que o William José fez a parede, né? Vamos dizer assim, deu um passe de calcanhar e o carinha lá fez um belo gol, hein? Quem diria, hein? Não lembro o nome do jogador, eu acho que era Luciano Juba, se eu não me engano, pessoal. E o outro foi do Michel Araújo, né? Ex-São Paulo, né? Que chutou fora da área e fez um belo gol também, né? Vamos dizer assim, pessoal, que no começo do jogo, vou resumir para vocês agora, o primeiro tempo e o segundo tempo. No primeiro tempo, vamos resumir assim que no começo o Bragantino jogou tava meio que controlando o jogo, tava indo para cima, vamos dizer assim. Só que aí teve uma expulsão, né, do jogador do Bragantino, que foi o Hurtado, né? Se eu não me engano, ele é lateral, direito ou esquerdo, se eu não me engano. Ele foi expulso. Aí vamos dizer assim que o Bahia tava em vantagem, né? Tava com um jogador a mais. Aí, aí o Bahia deu um show no Bragantino e, e ganhou de 3-0, hein? Quem diria, hein? O Bragantino tomou 3-0 do Bahia, hein? E eu não vou mentir pra vocês não, pessoal. Eu achava que o Bragantino ia ganhar, porque tá brigando, né? Com o Flamengo e com o Palmeiras, né? Na colocação. Eles perdeu, né? Pro Bahia. Mas foi merecida a vitória do Bahia, porque jogou melhor que o Bragantino. E eles estão indo muito bem no Brasileirão. Já outro jogo, pessoal, foi Vitória e Cruzeiro. O jogo ficou 0-0, né? Eu achei que o jogo foi disputado, né? No primeiro tempo e no segundo tempo. Vamos resumir assim. Eu achei, na minha opinião, né? E teve, vamos dizer assim, vamos dizer assim, uma tragédia, né? Mas não teve nada de morte, nada, né? Teve uma grande lesão, né, do jogador Jamerson, né? Jamerson, uma coisa assim, que é o lateral do Vitória, né? Que o Eduardo, né? Ele deu uma entrada muito forte, né, no lateral do Vitória, que é o Jamerson, e, e teve até a ambulância, né? Teve até a ambulância, levou até no hospital. E eu vi umas imagens aí e ele tá no hospital, né? Tá em cama. Aí vamos ver o que vai acontecer, né? E, e o juiz estava quase perto do lance e ele deu cartão amarelo. Eu que eu tava vendo pelo celular, eu vi que era para cartão vermelho direto, nem precisaria de VAR, né? E o juiz vacilou, né, nessa parte, né? Tinha que ir lá no VAR, aí ele viu que foi a expulsão, né? Fazer o quê, né? O futebol brasileiro é desse jeito aí. Por isso que o VAR do Brasil tem que melhorar. Tem que ser meio parecido lá da Europa, porque lá da Europa é insano. Lá é bem rapidão, né? E já sai na hora, né? Então. E eu vi umas outras notícias também, pessoal, que o pai do jogador que sofreu, que é o pai de Jamerson, né? Ele tava lá no Barradão e ele chorou, né? Porque vendo o filho, né? Sofrendo lesão, é triste, né? Complicado, mas fazer o quê, né? Faz parte do futebol, né? Sofrer lesão, né? Essas coisas, né? E é isso. Agora o outro jogo, pessoal, é Grêmio e Corinthians. O jogo ficou 1-1, né? E vou resumir com poucas palavras para vocês, né? No, vou dizer assim, pessoal, que no primeiro tempo foi um jogo equilibrado, né? Eu achei que o Grêmio jogou alguns momentos melhor que o Corinthians e alguns momentos o Corinthians jogou melhor que o Grêmio, entendeu?
foi um jogo muito bom no primeiro tempo, eu achei, né? Já no segundo tempo, vamos dizer assim, foi um jogo meio morno, né? Não teve tantas coisas assim, né? Mas vamos dizer assim que, totalizando tudo, que o Corinthians jogou melhor que o Grêmio, né? Porque o Corinthians estava com o time reserva e o Grêmio estava com o time titular, né, pessoal? Então, foi meio que um vacilo do Grêmio, né? Porque poderia ganhar, né? Tava em, vamos dizer assim, uma pequena vantagem, né? Porque tava com jogadores titulares, né? O Corinthians tá sem o Yuri Alberto, tava sem o Carrillo, o Memphis Depay, que tá na seleção holandesa, né? Aí tá sem o José Martins também, né? Então, o Grêmio vacilou, né? Mas, tirando isso, foi um jogo muito bom, né? E é isso. Agora, pessoal, eu vou falar para vocês do jogo entre Atlético Mineiro e Internacional. O jogo ficou 2-0 pro Galo. Vou resumir com poucas palavras para você, pessoal. Eu achei que o Atlético Mineiro dominou mais o jogo, jogou melhor, né? E o Internacional. E, e pelas estatísticas que eu vi, pessoal, o Atlético Mineiro dominou muitos nas estatísticas, dominou em posse de bola, em chute, dominou praticamente tudo. E o Internacional deu uma caída bem de rendimento, hein, pessoal. Se eu não me engano, eles estão na zona de rebaixamento, né? Sei não, se não abrir o olho, pode cair também, viu? Complicado, mas fazer o quê, né? Mas eu acho que o Inter vai melhorar sim, pessoal. Né? O Inter é um time bom, né? Vamos ver, né? O que vai acontecer nas próximas rodadas, né? O outro jogo, pessoal, agora que eu vou falar para vocês, né? Que eu comi é o São Paulo e Vasco, né? O jogo ficou 3-1 pro Vasco. Foi vamos dizer assim, um, um chocolate, né? Foi, né? Porque o Vasco dominou o São Paulo no Morumbis, né? E, e teve vaias da torcida, né? E o São Paulo tava com o time titular, né, pessoal? E perder pro Vasco, né? Complicado, né? O Vasco não tá num momento muito bom também. Agora Aí Agora o Vasco tá dando uma melhorada, tá ganhando bastante pontos importantes. E com essa vitória contra o São Paulo dá vamos dizer assim, uma empolgação, né, pros jogadores. Tipo, vamos dizer assim, uma empolgada, né, pro restante dos jogos. Resumindo o jogo, pessoal, eu já falei pra vocês, né? O Vasco dominou o primeiro tempo e o segundo tempo eu achei. São Paulo teve poucas chances, né, de gols, né? Só teve o gol, né, do Rian, acho que é Rian Francisco, né, o nome do garoto lá, né? Praticamente só alguns chutes, mas não foi tão perigosos. Vamos dizer assim que o Vasco dominou mais o jogo, né? E o São Paulo tem que abrir o olho, igual o Internacional, né? Eles podem cair também se não abrir o olho, viu? Mas a tendência é que o São Paulo vai melhorar também, pessoal. Acho que não vai cair, não, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, beleza? Para ajudar o Mateusão aqui, beleza? E tchau, obrigado!